O Coringa, ou The Joker, que significa o piadista, é um dos maiores vilões das histórias da DC Comics e arqui-inimigo do Batman. Foi criado na Era de Ouro dos quadrinhos e apareceu pela primeira vez na revista Batman número 1 em 1940. Uma curiosidade é que o personagem havia sido concebido para aparecer somente nessa edição. Sua morte já estava programada para acontecer após sua segunda aparição. Porém, o departamento editorial da DC, mais precisamente o editor Whitney Ellsworth, enxergou potencial no palhaço e decidiram torná-lo um vilão recorrente nas histórias do Homem-Morcego, apesar dele sempre morrer no final das histórias e reaparecer na seguinte. O Coringa foi desenhado por Bob Kane a partir de uma carta de baralho trazida pelo artista Jerry Robinson e de uma foto de Conrad Veidt, no filme de 1928 chamado The Man Who Laughs, O Homem que Ri em português, trazida pelo roteirista Bill Finger. O Homem que Ri é a adaptação do romance de Victor Hugo, que conta a trágica história de um homem que foi desfigurado quando ainda era pequeno. A partir disso, Kane e Finger desenvolveram o vilão. No entanto, há certa discussão sobre quem deveria ser considerado o pai do príncipe palhaço do crime. Bob Kane disse que ele e Bill Finger criaram o Coringa, enquanto Robinson apenas teria contribuído com a carta de baralho. Por outro lado, Robinson alegava que já havia concebido o vilão muito antes de Finger ter lhe mostrado uma foto de Veidt. O Coringa é um sujeito psicótico, altamente perigoso, com uma aparência similar à de um palhaço misturado com o Coringa das cartas de baralho. É um dos personagens mais populares da cultura pop, sendo considerado por muitos o maior vilão das histórias em quadrinhos. Ao longo de sua trajetória nas HQs, o personagem tem sido mencionado como o Príncipe Palhaço do Crime, ou simplesmente Príncipe do Crime, Arlequim do Ódio, Palhaço do Crime e As do Crime. Seu passado recorrentemente permanece um mistério, mas algumas histórias indicam que seu verdadeiro nome seja ou Jack ou Joseph Joycer. A única constante em suas origens é que desde que o Batman surgiu nas ruas de Gotham nos primeiros números de sua revista, o Coringa decidiu combatê-lo causando pânico e terror a fim de atingi-lo. Em sua primeira aparição, em 1940, o palhaço era um ladrão de joalherias que matava as pessoas presentes no local do assalto e sempre aparentava morrer no final das histórias, mas nunca achavam seu corpo. Em 1951, a revista Detective Comics, número 168, criou a primeira origem para o vilão, mostrando um bandido apelidado de Capuz Vermelho tentando assaltar uma fábrica, mas que cai acidentalmente em um tonel de produtos químicos quando Batman chega no local, e é dado como morto. Mas 10 anos depois, ressurge completamente louco, com o rosto deformado, sob uma forte maquiagem que esconde as cicatrizes. Essa história acabou sendo reescrita e expandida por Alan Moore na cultuada graphic novel Batman, a Piada Mortal. Nos anos 50, o Código de Autoridade, que visava vigiar os conteúdos das histórias em quadrinhos, entrou em vigor por causa da crença de que as revistas populares da época, com temática de terror e de crimes, estavam ajudando a despertar instintos delinquentes nos jovens. Isso fez com que o Dr. Frederick Werdan publicasse o livro Sedução dos Inocentes, em 1954, onde o autor mostra ilustrações de violência e de conteúdo sexual contida nessas histórias, argumentando que elas encorajavam o comportamento antissocial e homoerótico na juventude americana. Como resultado da pressão contra esses quadrinhos e com a criação do Código de Autoridade, o Coringa foi alterado para uma versão mais agradável e passou a ser retratado como uma figura estritamente de humor durante esse período. Sua imagem então passou de um perigoso e engenhoso assassino para um lunático, irritante pregador de peças. Ele se tornou um ladrão que planejava roubos elaborados e que geralmente envolviam charadas e disfarces. Mas apesar de praticar atividades menos letais, o Coringa continuava sendo um dos mais inteligentes inimigos do Homem-Morcego e utilizava inúmeros aparatos, como fantasias para crimes, um cinto de utilidades anti-Batman e até mesmo um Coringa móvel, que trazia seu rosto estampado na parte dianteira. Essa versão do vilão durou até a década de 60, quando Julius Schwartz, que não gostava muito do personagem, começou a editar as histórias do Batman, e com isso, o Coringa quase caiu no esquecimento. Mais tarde, em 1973, o palhaço voltou a uma versão mais próxima da original, quando a dupla Dennis O'Neil e Neil Adams reformularam o vilão, criando a essência do personagem, um maníaco homicida, adepto da anarquia e do caos, obcecado pelo Batman. A nova e mais fatal versão do Coringa se comparava ao Batman em termos de inteligência e perspicácia, mas que não hesitava em utilizar truques sujos ocasionalmente, como o gás do riso, por exemplo. Nessa época, o vilão ganhou sua própria série, que sempre envolviam confrontos com diversos heróis e acabavam com sua captura e reclusão.
Durante os anos posteriores, principalmente na década de 80, seu comportamento insano foi constantemente levado ao extremo, demonstrando o quão psicopata o palhaço poderia ser. Uma das suas origens mostra que o pequeno Coringa, aqui chamado de Joseph Kerr, era uma criança problemática, que vivia psicologicamente no seu mundo isolado após a separação dos seus pais. Em certa ocasião, seu pai, com raiva ao ver Joseph chorar, perguntou por que ele estava tão sério, e em seguida, cortou a boca do próprio filho, deixando-o com uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. As crianças com quem estudava o consideravam estranho, e em um certo dia, o personagem arrumou briga com um colega de escola e fez o garoto ir para o hospital, onde levou 12 pontos na cabeça. Após ter sido expulso de 3 escolas devido ao seu comportamento excêntrico, Joseph desistiu dos estudos e era constantemente levado ao psiquiatra, mas nunca mudou sua personalidade estranha. A essa altura, seu pai o considerava louco e não o via mais como filho. Um dia, já adolescente, o futuro vilão fugiu de casa e a incendiou com seu pai dentro. Enquanto olhava o local queimar, cortou a outra parte de sua boca, formando um sorriso completo em seu rosto. Quando adulto, decidiu roubar uma fábrica de companhia de cartas para se vingar de sua demissão do cargo de engenheiro químico, e ao tentar fugir, pulou em um duto que levava ao lixo tóxico proveniente do material de tintura das cartas. O resultado foi o surgimento de uma nova figura, com cabelos verdes, lábios extremamente vermelhos e pele branca. Essa é uma das possíveis origens. Há várias outras que complementam ou até mesmo se chocam com esta. Nenhuma, no entanto, foi tornada oficial. O próprio vilão já se mostrou confuso quanto ao que realmente aconteceu em seu passado. Inclusive, na história A Piada Mortal, ele diz que às vezes se lembra de um jeito e depois de outro, e que se é para ter um passado, que seja múltipla escolha. Falando em A Piada Mortal, a versão da sua origem mais aceita e popular entre os fãs provém dessa graphic novel. Batman The Killing Joke, no original, é de 1988 e foi escrita por Alan Moore, um dos mestres das histórias em quadrinhos, e desenhada detalhadamente por Brian Boland. Essa edição é considerada uma das melhores histórias de super-heróis já escritas, e a mais reveladora sobre o relacionamento do Coringa com o Batman. Em Detective Comics número 168 de 1951, foi revelado que o homem que se tornaria o Coringa usava o disfarce de um criminoso conhecido como Capuz Vermelho. Ele era um engenheiro químico que, após ter sido demitido, precisava urgentemente arrumar uma forma de sustentar sua família e ajudar sua esposa, que ele havia acabado de descobrir que tinha câncer. Inicialmente, o pobre homem tentou arranjar dinheiro para um tratamento trabalhando como um contador de piadas, mas ninguém o achava engraçado. Então, sem alternativas, aceitou se juntar a um grupo de ladrões que pretendiam roubar uma fábrica química. O assalto foi mal sucedido e, disfarçado de capuz vermelho, o sujeito, para escapar do Batman, saltou em um barril de substâncias desconhecidas, mas perigosas. Após surgir em um cano de escoamento, ele descobre que sua pele havia sido tingida de branco, que seus cabelos tinham se tornado verdes e que seus lábios agora formavam um eterno sorriso. Os produtos químicos fizeram com que ele ficasse louco e, posteriormente, o personagem se transformou formalmente no Coringa. Embora essa versão fosse considerada sagrada pela DC Comics, a antiga vida do vilão continuava aberta para debates, assim como as circunstâncias que o levaram a usar o disfarce do capuz vermelho. Desse modo, em A Piada Mortal, essa origem foi expandida. Na história, o passado do Coringa é explorado através de flashbacks, onde o vemos inicialmente como um ex-engenheiro químico que largou seu emprego para tentar a sorte como comediante. Ao fracassar nessa nova carreira e desesperado para sustentar sua esposa Jane, que estava grávida, ele aceita ajudar 2 ladrões a chegarem na fábrica de baralhos Monarca, vizinha da fábrica de produtos químicos onde ele trabalhava. Mas durante o planejamento do roubo, a polícia o informa que sua esposa havia morrido em um acidente doméstico. Contudo, na história Pushback Batman Gotham Knights, número 50 a 55, fica comprovado através do testemunho de Edward Enigma que ela foi morta por um policial corrupto que trabalhava para os criminosos que contactaram o futuro vilão, a fim de forçá-lo a realizar o crime. A história também mostra imagens do Coringa antes de ter seu rosto desfigurado, identificado como Jack. Embora hesitante, o personagem continua o plano de roubo e se disfarça de capuz vermelho para ajudar os ladrões a terem acesso à fábrica. O roubo fracassa e acontece mais uma tragédia em sua vida, ficando irremediavelmente deformado. Todos os traumas acumulados desse único dia o enlouqueceram drasticamente, transformando-o no Coringa. Por isso que nessa história, o vilão está decidido a provar ao Batman que basta apenas um dia ruim para o indivíduo se entregar totalmente à insanidade, sugerindo talvez, até de forma consciente, como um modo de escapar da realidade perturbadora que se encontra. Seu alvo era o comissário de polícia James Gordon,
Contudo, o palhaço não consegue comprovar sua tese, pois Gordon resiste à loucura, apesar de toda a tortura que fora submetido. Mesmo nos mostrando uma nova origem para o Coringa, o propósito dessa graphic novel é mergulhar fundo no relacionamento entre o vilão e o herói, deixando claro até onde o primeiro está disposto a ir para vencer o segundo. O final dessa cultuada história se dá com uma piada contada pelo palhaço que é mais ou menos assim. Tinham 2 sujeitos no hospício. Uma noite, ambos decidiram que não queriam mais viver lá e resolveram escapar. Eles foram até a cobertura do local e viram um prédio que lhes direcionariam para a liberdade. Então, um deles saltou sem problemas para o segundo telhado, enquanto o amigo se acovardou. Assim, o que já tinha passado para o outro lado deu a ideia de ligar a lanterna para o colega caminhar sobre o feixe de luz. Mas este sacudiu a cabeça negativamente e perguntou: "O que acha que eu sou? Louco? E se você apagar a luz quando eu estiver no meio do caminho?" Depois de contar sua piada, o Coringa começa a gargalhar freneticamente e, em seguida, surpreendentemente, o próprio Batman abre um sorriso e se permite rir também. Apesar de a piada mortal demonstrar a origem mais aceita e popular do Coringa, ainda existem outras versões interessantes para se mencionar. Por exemplo, em uma outra reimaginação, o jovem Coringa colecionava ossos de animais torturados por ele e tinha o prazer de ver seu pai maltratando sua mãe. É visto que nessa história, o primeiro assassinato cometido pelo futuro vilão foi o de um garoto da vizinhança que teria descoberto seu cemitério de animais. Já na revista de Paul Dini e de Alex Ross, chamada Case Study, acompanhamos uma teoria muito diferente sobre a origem do palhaço. Sugere-se que o Coringa era um gangster sádico que trabalhou à sua maneira no submundo do crime em Gotham, até se tornar líder de uma máfia muito poderosa. Ainda buscando as emoções que o trabalho sujo permitia, criou a identidade de Capuz Vermelho para que pudesse cometer pequenos crimes, até eventualmente ter seu fatídico encontro com o Batman. Um relatório escrito anos atrás por um médico que cuidou do palhaço, após ele ter sido desfigurado, sugere que a razão do Coringa não poder ser curado da sua insanidade é porque, simplesmente, ele não é louco. Aparentemente, toda a jornada do vilão baseia-se em cometer crimes perfeitamente são, mas sob o pretexto de loucura, para se vingar de Gotham por arruinar sua vida e fugir de consequências mais severas. No entanto, Harley Quinzel, também conhecida como Arlequina, comenta que ela foi a pessoa que escreveu esse relatório sobre o passado e estado mental do Coringa. Portanto, ele se torna inútil perante ao tribunal, pois Harley já havia se corrompido pelo charme do Coringa na época, e seu psicológico não era dos melhores. O segundo arco de Batman Confidential, número 7 ao 12, além de mostrar o segundo ano do Batman na ativa, também reinterpreta a origem do Coringa. Nessa versão, o palhaço era um criminoso chamado Jack, que de tão talentoso, demonstrava tendências suicidas em sua empreitada por emoções e desafios, visto que tudo era fácil demais para ele. Em certa ocasião, vemos o personagem conversando com a garçonete de um bar chamada Harley Quinzel, que o convence a encontrar algo para dar sentido à sua vida. Mais tarde, Jack pretendia roubar um banco, porém, por mais uma vez se encontrar entediado, aciona o alarme de segurança para tornar o trabalho mais empolgante e difícil. Ele acaba se envolvendo em uma troca de tiros com a polícia e, eventualmente, o Batman aparece. Jack observa atentamente o comportamento e a aparência do vigilante, afirmando que ele era ridículo e dá um sorriso. Esse primeiro encontro fez Jack tornar-se obcecado pelo Homem-Morcego. Em outro momento, quando Batman interrompe um roubo no local onde se encontrava sua namorada Lorna Shore, Jack a leva como refém e corta a barriga dela antes de tentar fugir. Tomado pela raiva, o morcego acerta um batarangue em Jack, que corta ambos os lados de sua mandíbula, dando ao criminoso um sorriso Chelsea ou Glasgow, nomes dados a cortes que vão desde a boca até os ouvidos, ou próximo deles, formando uma espécie de sorriso forçado e permanente, perturbador. Posteriormente, inspecionando seus ferimentos faciais, Jack comenta que é bom sentir alguma coisa. Na Batcaverna, Bruce presume que o bandido vai procurar atendimento médico e começa a procurar cirurgiões subterrâneos. Em seguida, recebe um telefonema do hospital dizendo que Lorna provavelmente não vai sobreviver, o que deixa o vigilante furioso, tanto que ele chega ao ponto de dar a localização de Jack a mafiosos para que façam o que quiserem com ele. Jack então é levado para uma fábrica de produtos químicos, mas consegue matar vários de seus agressores, e escapa, mas acaba caindo em um tonel químico vazio. O futuro vilão fica desapontado ao perceber que tinha sobrevivido à queda, e um dos bandidos tenta acertar Jack com um tiro, porém, a bala atinge um recipiente enorme de antidepressivos, inundando o tonel. O Batman, que tinha se arrependido de sua atitude, corre para salvar o vindouro Coringa, mas quando chega no local, acredita que Jack já está morto.
Em contrapartida, Jack, certo de que iria morrer em seus últimos suspiros, desejava ver o Homem-Morcego pela última vez. Contudo, ao entrar num cano de esgoto, o personagem é levado por ele a um lago fora da fábrica. Quando emerge da água, Jack está com os cabelos verdes, pele branca, lábios vermelhos e com seu terno, que era marrom, tingido de púrpura. Ao perceber seu estado, o personagem começa a rir da piada que o mundo jogou em cima dele, e com sua aparência alterada para a de um palhaço, sua transformação em Coringa estava completa.